são os melhores projetos que vão aumentar o valor econômico agregado. Então, para ela decidir entre uma cesta de projetos, ela teria que colocar e ver no... Exatamente, porque o que a Renata está colocando aí é o que a gente costuma chamar de um caso base, ou seja, seria a situação da empresa antes de arrancar o projeto. E a gente decide se o projeto é bom ou ruim, ou quanto é, simplesmente colocando o projeto, estimando o que vai acontecer e comparando a empresa ainda sem projeto e a empresa com projeto. Se a empresa melhorou, que basicamente significa que melhorou o V, aumentou o V, então o projeto é bom. E entre vários projetos, o projeto que mais aumenta o V, automaticamente. Agora, tem algumas pessoas, e com razão, que perguntam o seguinte, ou que nos perguntam o seguinte: olha, como é que é tão simples? Por um lado, eu tenho os exemplos que a gente costuma fazer de projetos que usam, por exemplo, uma estimação de receita futura de tipo gradiente, ou seja, a receita vai aumentando cada vez mais, ou receita constante, ou receita decrescente. E então há um monte de fórmulas financeiras complicadas e eu tenho que fazer tudo isso, todo esse trabalho. Então, como é que neste caso, que parece mais complicado, porque tenho uma empresa de por meio, como é que eu resolvo de uma maneira tão simples? É que, justamente, no caso de uma empresa, a coisa é tão complicada que normalmente a gente faz uma estimativa relativamente simples do futuro. Ou seja, a gente está imaginando que o que esse projeto vai produzir no primeiro ano vai se repetir nos anos subsequentes. Então, logicamente, se no primeiro ano aumentou o valor V, o valor adicionado, aumentou 10%, vai continuar tendo esse aumento, ou seja, vai ter futuros rendimentos, futuros ganhos, sempre iguais ao valor original mais 10%. Ad eterno, para sempre. Isso pode não acontecer, mas quando a gente faz uma quantidade grande de projetos e faz um pouco a crítica das hipóteses que se fazem sobre o futuro, por exemplo, alguém fala, não, vai ser aumentando, todo o tempo vai ter um aumento constante, obrigado. São suposições que depois na prática são completamente irreais, entendem? Então, dá até uma falsa sensação se eu fiz uma hipótese complicada sobre o futuro, dá uma falsa impressão de que dessa maneira eu estou sabendo mais sobre o futuro do projeto. Não é verdade. Simplesmente, se a gente vê hoje em dia como está o mercado, a gente vê que qualquer suposição de imaginar, por exemplo, que um projeto vai ter ganho constante durante os próximos 20 anos, é uma hipótese completamente temerária. A gente não sabe se vai aumentar, vai diminuir. Então, nessa situação, estatisticamente, parece muito mais razoável ter um modelo simples e que responda aproximadamente, que um modelo exato e que responda hipoteticamente melhor. Porque, na verdade, esse melhor é mais produto de uma atitude mental da gente que de uma realidade. Tá? Então, esse é o motivo fundamental pelo qual a gente prefere complicar no que é real, que é o fato de que os projetos existem dentro das empresas,
e não se complicar tanto a vida com respeito à predição do futuro, que está muito submetido ao risco e que, portanto, é às vezes completamente inócuo, impossível de fazer essa predição. Ou seja, eu volto a repetir, dá uma falsa sensação de conhecer mais sobre o projeto, né? E, na verdade, a gente provavelmente está complicando mais a situação, né? Há muitas pessoas que falam o seguinte: essa grande crise de 2008, que ainda não terminou, né? Vocês viram a Janet Yellen, não é? Falando sobre, que é a presidente do FED, não é? Falando que vai manter as taxas. Por quê? Dice, para clarificar o mercado futuro, esperar que se clarifique o mercado futuro. O que significa? Que o FED, que é a máxima entidade e que maneja trilhões de dólares, queira clarificar o futuro, significa que nem o próprio FED é capaz hoje em dia de prever com o mínimo de exatidão o que vai acontecer. As variáveis são demais, as situações são complicadas demais. Então, nesse sentido é que a gente está colocando as coisas dessa maneira. Basta ver, inclusive, sem necessidade de ir ao que acontece no FED ou no mercado internacional, e basta ver o que acontece aqui no próprio Brasil. Quantas hipóteses econômicas se verificaram e quantas se mostraram erradas. Olha, eu acho que por 100 a 0 ganham as erradas com relação às acertadas. Então, vocês veem que hoje em dia é um pouco inútil e um pouco perigoso descansar sobre hipóteses muito complicadas e de muitos anos aqui no futuro, porque, na verdade, ninguém sabe. É o que os economistas hoje em dia chamam de volatilidade do mercado. Um mercado volátil é um mercado justamente que não se sabe para onde vai. E se não se sabe para onde vai, por que vou fazer hipóteses com relação a onde vai? Não faz nenhum sentido. Bom, mas nesse caso, por exemplo, que está aí, vocês veem que esse mercado que está aí tem exatamente mais ou menos a mesma composição de capital que está aí ao lado. Ou seja, tem um capital de 2.887,50 acionário e um capital igual como dívida, que corresponde à divisão de um capital total de 4.375 de B, e por sua vez esse B se divide em um capital de escala de 3.750 e um capital de melhoria de 625. Tá? Então, nesse caso, eu estou imaginando, tá? Valores D igual a 248, P igual a 3.600, D igual a 0,05 e por aí va. Esses valores não vou colocar aí porque nós vamos a disponibilizar depois para vocês isto de forma escrita, tá? Então vocês vão ter a oportunidade de ver esses valores como correspondem aqui. E eu estou imaginando também que o consumo, ou seja, a parte de cima, está caracterizada por uma avidez de 5.300 e um B de 200. Tá? Então, nessas condições, há uma compra de energia de 25 terawatt-hora e, como resultado disso, se produz uma receita de 7.500 e, consequentemente, estou trabalhando com uma tarifa de 300, não é? 7.500 de receita dividido por 25 de energia dá 300, o que? 300 mega real por terawatt-hora, seria a unidade.
Nessas condições, a empresa está exatamente, como se diz, em equilíbrio econômico-financeiro. Beleza. Obrigado. Então, esse equilíbrio econômico-financeiro se manifesta no fato de que V é igual a zero. Ou seja, a empresa, como nós falamos, nem ganha nem perde com relação à situação normal. Consequentemente, eu posso prever que as ações desta empresa não vão estar mudando muito. Oscilam um pouco, logicamente, por razões estatísticas, mas, a princípio, é uma empresa equilibrada. Ou seja, os acionistas desta empresa não vão ganhar nada com o aumento das ações, mas vão ganhar com um dividendo que é exatamente correspondente ao ganho, a taxa esperada por eles. Neste caso, por exemplo, seria 16%. Ou seja, o acionista está recebendo todo ano 16%. Isso é o que ele espera, porque é o que, vamos dizer assim, um economista diria que esse é o custo da oportunidade. Ou seja, seria o que ele ganharia como máximo em qualquer outro investimento que faria. Então, se o mais que ele pode ganhar é 16% e já está ganhando 16%, não tem nenhuma razão para estar vendendo suas ações. Mas também, se ele tem mais dinheiro, ele vai procurar algum tipo de investimento um pouco, pelo menos um pouquinho maior de 16% para comprar novas ações. Então, por isso é que a ANEEL chama isso de um equilíbrio econômico-financeiro. Porque é uma empresa que se mantém como ela está ao longo do tempo. E esse é exatamente, esse diagrama que você tem, com esses números, é o que a ANEEL calcularia para esta empresa, com esses parâmetros. A ANEEL calcularia um modelo exatamente igual que esse aí. Isso, na verdade, é equivalente à saída de um software que usa a ANEEL, que se chama TARDIST, Tarifa de Distribuição. E é simplesmente igual a isso. Com outro significado, com outro sentido, mas na economia básica, esse diagrama está representando justamente o que a ANEEL quer de uma empresa. A ANEEL que uma empresa quer uma empresa que seja eficiente, que seja prudente e que esté cobrando então uma tarifa de 300, que é o melhor que a empresa pode conseguir sem perder. Claro que a empresa pode diminuir a tarifa a menos de 300, mas nesse caso o VEC vai começar a ser negativo, o pessoal vai ficar irritado, os economistas, os acionistas vão ficar irritados, vão começar a vender essas ações e a empresa vai diminuir seu valor de mercado, até que, se a coisa se mantém em número suficiente, em um lapso suficiente de tempo, a empresa vai entrar em falência. Isso ninguém quer. Então, por isso que vocês compreendem que o regulador não está aí nem para beneficiar a empresa, nem tampouco também para destruir a empresa. Ele quer uma empresa que seja equilibrada e que se mantenha estável ao longo do tempo. Bom, beleza. Então, agora, a gente imagina um projeto que consegue diminuir os custos. Vocês sabem que ele, então, este coeficiente que está aqui, isto aqui é o DE, o GD, se não me engano, é 248. E o valor que eu calculei para o E.
E é com esse E que a empresa obtém seu V igual a zero, ou seja, entra em equilíbrio. Bom, então, esse projeto que eu estou idealizando, estou elaborando, vai, como produto, vai me permitir diminuir esse E de 248 para 240. Ok? Esse então vai ser o benefício trazido pelo projeto. Mas, para isso, vai ser necessário investir em algum tipo de dispositivo. Pensem, por exemplo, poderia ser até um computador, que vai custar 125. Então, eu vou ter aqui um delta V de 125. Vou chegar então a 750. Vai ser meu híbrido e limpo. E aqui me dar uma linha de 240, ou seja, de menos solto. Então, esse seria o balanço do projeto. Meu projeto, por um lado, diminui ele em 8 para 240. Mas para isso precisa de um capital igual a 125. Então aí vem a pergunta: será que este projeto é benéfico para a empresa ou tenho que descartar? Bom, então, como bom vivante, eu vou pedir a Renata mais um favorzinho. É só mudar um pouco os valores agora para a novo. A situação agora com o projeto. Desse lá, isso aí, exato. Então, você vê que o que está fazendo a Renata é simplesmente reescrever a situação da empresa com o projeto. Exatamente, simulando, porque ela não precisa fazer, está simplesmente trabalhando em um diagrama no papel. Então, ela está assumindo esse benefício e esse custo e está levando para o diagrama. Logicamente que o resultado vai ser um novo valor de V. Se esse novo valor de V, lembrem que esse V original era zero. Por quê? Porque é a situação regulatória, ou seja, é o que a ANEEL diz que tem que acontecer na empresa. Se se tratasse de uma empresa não elétrica, com outro tipo de regulamentação, não teria, quem sabe, um V igual a zero. O regulador dessa empresa diria: não, o V tem que ser igual a 5. Tudo bem, então eu tenho a situação base, o caso base está com V igual a 5, eu verei se o V é maior ou menor de 5. No caso particular das empresas elétricas, eu parto do V igual a 0, porque é a situação regulatória, e então verei aí se o V é positivo ou negativo. Obrigado. Então, você vê que o resultado foi positivo.
deu um aumento de 118,80 no V. Então isso está mostrando justamente o quê? Que com o projeto, a empresa que antes de ter o projeto estava com um V igual a 0, agora vai chegar a ter um V igual a 118,80. E presumivelmente, esse valor de 118,80 vai se repetir no ano 2, no ano 3, no ano 4, ad infinito. Mas cuidado, quem conhece a forma, o marco regulatório da ANEEL, sabe que a ANEEL não vai deixar que esse ganho se eternize. Por quê? Porque a agência regulatória, ela tem uma espécie de responsabilidade fundamental de proteger ao cliente. Ou seja, a empresa fala o seguinte, como aquela história de que na democracia todos são iguais, mas tem alguns que são mais iguais que os outros. Da mesma maneira acontece aqui, não é? Mas de qualquer maneira, então, vamos dizer assim, o resultado que em caso de dúvida ou em casos omissos, a ANEEL vai se inclinar principalmente pelo cliente, pelo consumidor e não pela empresa. Então, como é que funciona a ANEEL? Veja bem, eu como engenheiro da empresa encontrei um projeto e eu sei que esse projeto me vai dar um ganho de 118 com relação ao zero anterior. E a princípio eu sei que se as coisas não mudarem, esse 118, esse ganho vai se repetir ano por ano. Mas a ANEEL sabe que esse ganho está acontecendo. Então, a ANEEL tem a seguinte filosofia: olha, eu vou permitir realmente que essa empresa se apropie desse ganho. A palavra seria apropriar-se desse ganho. Mas existe sempre, em cada empresa, uma data, normalmente cada 4 anos, em que se produz o que se chama uma revisão tarifária. Ou seja, vai a ANEEL e fala: você está ganhando 118, pois a partir de agora não ganha mais. Vai todo para o consumidor. E como consegue eliminar el 118? Diminuindo a tarifa, com o qual diminui a receita e automaticamente vai anular esse V. A coisa é ainda pior. Não vamos agora discutir como a ANEEL faz a regulação, mas para que vocês não fiquem com a ideia de que a ANEEL simplesmente deixa que a empresa se aproprie de tudo e tira tudo de vez, na prática a ANEEL funciona de uma maneira um pouquinho mais complicada. Esse 118 é o valor que vai acontecer no primeiro ano, no segundo, no terceiro, até uma data de revisão. Mas não é assim que funcionam as coisas. A ANEEL não deixa que esse 118 se prolongue até a próxima data de revisão. Ela vai tirando já um pouquinho de cada um em cada ano. De que maneira? Através de um parâmetro que se costuma chamar de fator X. Esse fator X, que seria? Seria o seguinte: seria um valor
que se supõe que seria o valor que a empresa deveria melhorar por ano, tá? Por simples progresso tecnológico. Por um simples progresso tecnológico. Ou seja, a ANEEL imagina que toda a empresa melhora ano a ano, porque as tecnologias melhoram. E esse fator de progresso tecnológico é o que se chama fator X. Então, na verdade, veja bem como funciona. Esse 118 é um valor do primeiro ano. No segundo ano, e vamos imaginar que estou trabalhando com inflação zero, então no segundo ano vou tirar, por exemplo, vamos dizer assim, um 20% disso. Então, em vez de 118, eu vou permitir só 100 de ganho. Então, vou fazer uma pequena diminuída na receita. Não tanto para anular isso, mas só para diminuir isso em um certo fator X. E só quando chego a data da revisão é que eu todo que ficar, todo que restar, acabo com ele de uma vez. Entendem? Então, é uma coisa um pouco complicada. E não é nosso objetivo agora estar falando muito de regulação, mas quem vai trabalhar em empresa é melhor que vá lendo um pouco estas coisas, porque são eu diria, uma das conhecimentos essenciais que vão a cobrar, não? Dos formandos de todos vocês, se vocês entram no futuro em uma empresa como Paulista, CPFL ou Coelhos, ou qualquer uma, vão falar: olha, você conhece bem como trabalha o sistema de fator X, porque nós queremos defendernos do fator X. Em geral, a empresa tenta levar o fator X a um valor mínimo. Coisas desse tipo. Então, não vale agora a pena aprofundar isso. O que eu gostaria que vocês conservem é a ideia básica de que esse valor V, esse novo valor V, maior que zero, é um valor que vai servir para indicar a conveniência ou não de um projeto. Dentro desse cenário, vamos dizer assim, da regulação que tem na ANEEL, ou dentro de qualquer outro cenário. Há muitos cenários que a gente poderia formular para complementar esta ideia. E você vê então que essa história de prever o que vai acontecer daqui a 20 anos, qual é o sentido, por exemplo, no caso elétrico? Se eu sei que daqui a 2, 3 anos, dependendo de que momento estou da data da revisão, quanto falta para a próxima data da revisão, aí a ANEEL vai acabar com todo o ganho. E esse acabar com todo o ganho vai depender de uma data de revisão que eu não sei ainda qual é, porque ainda não sei o momento em que o projeto vai começar a actuar. Então, perante toda essa coisa complicada, é necessário a gente tentar manter a mente o mais clara possível, o mais simplificada possível. Porque já simplificando é complicado. Imaginem se eu não simplifico. Estou completamente, vamos dizer assim, impossibilitado de raciocinar. Tá? Então, essa é mais ou menos a ideia básica que a gente pode ter com respeito aos projetos. E especialmente a este tipo de projeto, que é um projeto de melhoria. Lembrem que este é um projeto de melhoria porque atua sobre I. Nós já fizemos exemplos de projetos de escala que atuam sobre K. Agora estamos fazendo sobre aqueles que influem sobre I. Então, quais são os projetos mais importantes de melhoria? Bom, de longe, na área elétrica, e na verdade em muitas outras áreas também não elétricas, o aspecto mais importante